Pronto. Olá, galera. Oi, galera. Tudo bem com vocês? Então, essa semana nós passamos um tema aí dificílimo, né? Que é o tema da felicidade versus produtividade em tempos pós-modernos. Eu sei que vocês tiveram aí alguma dificuldade para fazer esse tema, porque vocês me mandaram bastantes mensagens pedindo ajuda. O tema, ele é realmente, assim, um tema mais... eu não vou dizer que ele é mais difícil, ele é diferente do que vocês estão acostumados. E como diferente geralmente causa medo, né? É normal que vocês tenham essa dificuldade. Mas esse tema é um tema muito forte, não só para o Enem, como para outros vestibulares. É claro que no Enem não se imagina que ele vá ser cobrado dessa forma, né? Porque o Enem ele tem aquele viés de problemas sociais. Mas é um tema muito forte para a UFO, é um tema muito forte para a FUVEST, é um tema muito forte para própria FIPMOC, tá bom? Então, para o PAIS, tá? Para o PAIS aí, terceira etapa. Então, é um tema, assim, que precisa ser discutido ainda mais nesse cenário de pandemia que a gente está vivendo, né, Vá? Isso é um tema, assim, que ele foge um pouco dessa expectativa de temas para o Enem, mas também não pode ser totalmente desconsiderado, e ele tem muito a ver com essa vivência na pós-modernidade, né? Um tema que deve ser avaliado, deve ser pensado de uma maneira mais objetiva, que é aquilo que a gente sempre fala em temas que fogem desses problemas sociais que o Enem traz. Mesmo o tema tendo um viés subjetivo, ele tem que ser visto de maneira objetiva, para o seu texto não ficar parecendo um texto de autoajuda, né? Então, é importante que vocês leiam os textos de apoio, avaliem bem esse recorte do tema, para pensar em uma estrutura, em uma estratégia argumentativa que ela seja bem objetiva, né? E é o que a gente vai tentar ajudar vocês a fazerem aí a partir dessa explicação, né? Dessa estrutura que foi pensada para encaixar nesse tema. Aí a gente pensou nesse plano dialético, que é um plano bem leve, né? Assim, é leveza, bem sutil para vocês desenvolverem a argumentação desse tema, né? O que é o plano dialético? É aquele plano em que você apresenta no desenvolvimento 1 uma ideia, um argumento e no desenvolvimento 2 um contra-argumento. Ele é muito comum em temas que dividem opiniões, como, por exemplo, uso da tecnologia, e você tem questões positivas e questões negativas. Então, para esse tema, ele também é muito cabível. Por quê? Porque você tem um ideal de felicidade e, em contraposição, você tem a realidade, né? Triste realidade, que é aquela ideia de que o nosso sonho de felicidade, ele não condiz com a forma como a sociedade pós-moderna se constitui. Então, nossa sugestão aí seria, no desenvolvimento 1, o aluno mostrar, né, como que na pós-modernidade a felicidade é associada ao conceito de produtividade e aos valores de consumo. E como a sociedade está acostumada a pensar o seu próprio valor a partir de quanto ela produz. Aí, como é um plano dialético, geralmente a ideia é uma ideia de oposição. Então, você pode mostrar aí, né, pode usar entre D1 e D2, um operador argumentativo de oposição. Como, por exemplo, no entanto, entretanto, por outro lado, tá? Então, você pode falar lá o D2 começar com um desses conectivos, né? E aí, o que você vai falar no D2? No D2, você vai mostrar, então, que a felicidade ela está relacionada à saúde mental, né? Ou seja, ao bem-estar do próprio indivíduo, a forma como ele equilibra todos os pilares de sua vida. E também ao bem-estar coletivo, né? Então, a felicidade ela estaria ligada à capacidade que o indivíduo tem de equilibrar os aspectos que compõem a sua própria vida e a vida em comunidade. Tranquilão? Certo. Aí tem que lembrar também, assim, vão vir uma série de outras questões para serem pensadas nesse texto, mas dentro disso que Marina falou, a gente explica melhor ao aprofundar cada um dos desenvolvimentos, mas dentro disso existe também hoje uma confusão em torno da ideia de produtividade,
porque entende-se como produtividade um número de horas trabalhadas ou estudadas ou dedicadas a uma atividade, quando, na verdade, sabe-se, né, a gente sabe como um todo, mas isso é muito comum de pessoas da área de saúde mental trabalharem sobre isso, sabe-se que a quantidade de horas pouco diz em relação à produtividade em si, porque muitas vezes a gente desenvolve melhor nossas atividades com horas mais limitadas, né? Dedicando sempre um espaço para o descanso e tudo mais. Então, muitas vezes a gente acha que trabalhar muitas horas ou estudar muitas horas vai trazer um resultado melhor, quando, na verdade, a quantidade de horas pouco diz sobre isso, né? Na verdade, a qualidade das horas que a gente dedica às nossas atividades é o que vai fazer toda a diferença, né? Então, como que seria essa introdução, né? Marina gosta dessa parte aí, porque Bauman, né, que é o queridinho de Marina, Então, Vanessa estava falando aí dessa questão dos tempos líquidos, né, dos tempos pós-modernos, dessa sociedade, assim, que perde alguns limites, e aí, gente, nesse tema, a gente vai deixar vocês usarem e abusarem de Bauman. Entendeu? A gente colocou até a carinha dele aí, né? Tipo assim, finalmente me aceitaram. Porque a ideia é essa, entendeu? É vocês pensarem, não vocês decorarem um repertório e colocarem qualquer tema, mas sim vocês entenderem que, na verdade mesmo, cada tema vai ter um repertório diferente. Então, esse tema aí, ó, pode usar Bauman à vontade, tá bom? Então, a sua contextualização, ela pode ser em cima disso mesmo, né? Dessa ideia mesmo. Você pode usar até o próprio Bauman. O Bauman, ele fala um pouco sobre felicidade, ou você pode ir para um argumento de consenso, né? Que vai mostrar mesmo que a felicidade, né? Na sociedade pós-moderna, acabou se tornando um dever, como se fosse uma obrigação, né? Me lembra aquela música João e Maria, de Chico Buarque, que ele fala assim, e pela minha lei, a gente era obrigada a ser feliz. Eu não lembro como é que canta muito, não. Mas que ele fala que a lei é que todo mundo seja feliz. E isso acaba, né, aparecendo muito nessa sociedade pós-moderna. Você não precisa ir muito longe, vai para o Instagram, você vai ver o tanto de gente postando foto feliz, o tempo inteiro sorrindo, né, o tempo todo produzindo imagens de felicidade para si mesmo. Mas você sabe que, na verdade, a vida é muito diferente, né? E aí você vai lembrar disso na hora de fazer a introdução. Porque a sua contextualização ela vai mostrar, então, que a busca pela felicidade ela é algo que acompanha a humanidade desde o início, né, das civilizações. E que na pós-modernidade ela acaba sendo imposta como se fosse uma obrigação, um dever. E aí você lembra que você tem que fazer a problematização. Essa problematização a gente já bateu na tecla aqui várias vezes, que geralmente ela é iniciada por um conectivo de oposição, né? Então você coloca lá, no entanto, embora no mundo pós-moderno perpetue um ideal ilusório de completude que leva pessoas infelizes a se portarem como se fossem felizes, igual a gente pensou aqui no Instagram, né? A realização pessoal, na maior parte dos casos, se pauta, né, no discurso de produtividade e se sustenta por meio da busca de objetos que são transitórios, né, e que são vendidos para nós, e aí eu não estou falando só de consumir bens, mas de consumir ideias, de consumir cultura, e tudo isso é vendido como se fosse o elixir lá, a essência da felicidade. Mas, na verdade, ele é vendido, e como ele é vendido, ele é transitório, né? E aí você vai para a tese, né? Que seria aquela reiteração, a reafirmação das próprias palavras-chave do tema. Então, nesse contexto, é necessário repensar os conceitos de felicidade e produtividade no mundo pós-moderno. Então, eu acho que é uma introdução quase que pronta aí, né, Vá? É uma introdução bem tranquila. Você pode ou não usar repertório, não é uma obrigação, pode partir de consenso mesmo.
lembrar sempre de introduzir, inserir essa problematização aí na transição entre a contextualização e a tese, e usar uma reafirmação do próprio tema, já que é um tema que pede essa mudança no atual quadro, né? Então, o que eu penso que é mais importante aí é mostrar que existe um problema e que não são questões completamente opostas, né? No final das contas, felicidade e produtividade podem ser conciliados de certa forma, mas desde que sejam vistos de maneiras diferentes das que são vistas agora, da maneira como é vista agora. Por exemplo, desassociar, né, a ideia de que a felicidade só será alcançada com uma alta produtividade, quando, na verdade, a gente sabe que o ser humano, para o bem-estar, ele precisa também de horas sem produtividade, horas de ócio, né, horas improdutivas. Eu gosto muito de uma fala do Ariano Suassuna, eu lembrei dela hoje, não sei se você lembra, Mar, o Ariano Suassuna, ele falava muito sobre o ócio, e ele falava sobre a necessidade de horas de preguiça, né, que ele menciona sempre com a palavra preguiça. E tem um trechozinho de um texto dele que é muito legal, mas aí no final eu passo. Eu acho que vai ficar mais fácil. Eu adoro o Ariano Suassuna, eu acho ele tão divertido. Né, eu também, e o Bauman parece com ele, assim, fisicamente. Parece. Eu acho que foi por isso que eu Os lembrei dois dele, velhinhos, porque eu tô olhando essa foto aqui, eu falo assim, esse velhinho parece alguém, é o Suassuna. Parece alguém. Parece. E aí, o que a gente trataria no D1, né? A gente deu aí alguns argumentos para vocês, tá? Esses argumentos, claro que eles são frutos de muitas leituras, aí no final a gente vai dar para vocês algumas referências, né, para vocês lerem. E é importante que vocês não copiem, tá, galera? Que vocês só pensem sobre isso e façam seus próprios argumentos. Então, olha lá. Primeiro, o mundo pós-moderno é identificado, em muitos aspectos, por um crescente desapego nas relações interpessoais, individualismo exagerado, cultura do hedonismo e do consumismo e por um desinteresse pelos fenômenos sociais, fatores responsáveis por demarcar a subjetividade em uma realidade do consumo. Então, o que isso está falando aí? Está falando que a forma como a sociedade se organiza no mundo pós-moderno é responsável por marcar as nossas subjetividades. Então, a forma como nós somos criados, né, de maneira individualista, consumista, meio que desapegados das relações pessoais, né, essa ideia mesmo de relações frágeis, de relações rápidas, de um mundo em que nada dura, isso traz para a nossa subjetividade muitas consequências. E aí eu estou falando consequências, não estou falando de consequência positiva nem negativa. Então isso traz muitos efeitos para a forma como nós nos vemos como sujeito e para a forma como nós nos vemos diante da sociedade. E isso aí vai trazer para a maneira como o indivíduo se relaciona com o mundo diversos fatores, né? Dentre eles, o que vai ocorrer? Vai ocorrer uma instabilidade, uma ansiedade, né? Por quê? Porque essas subjetividades, né, reeducadas, como a gente falou aí, pela essa velocidade, por esse mundo muito rápido, em que nada dura, traz para o indivíduo uma sensação assim de ansiedade, de instabilidade, né? O que gera insegurança. E essa insegurança e essa instabilidade fazem com que os indivíduos busquem, né, de maneira assim, repetitiva e busque de uma forma incessante, né, era incessante a palavra que eu queria, algo que dê para ele essa sensação de segurança. Então, o que seria esse algo? Pode ser desde um produto até um relacionamento. Então, nós somos frutos dessa sociedade pós-moderna e, por causa disso, nós nos tornamos o tempo inteiro ansiosos, o tempo inteiro inseguros e buscamos em tudo, né? Seja num produto, seja na comida, seja na rede social, algo que sustente a oferta, né, de felicidade, ou seja, a nossa segurança, a nossa estabilidade, né? Felicidade tem muito a ver com harmonia, com estabilidade, com segurança. Então, nós buscamos isso de todas as formas, né? Então, dentre as formas de sustentação, como Vanessa falou muito bem aí, oi, Vá. Não, eu estava pensando o seguinte, é importante a gente fazer algumas diferenciações aqui, porque fica parecendo que
vai ser só uma coisa relacionada a consumo, a um produto. Por exemplo, às vezes a ideia de felicidade, ela não está exatamente num produto. Ela pode estar no produto em algumas situações, mas ela pode estar numa carreira, por exemplo. Então, isso tem a ver com o universo dos nossos estudantes, né? A pressão por uma carreira consolidada, mas o que é uma carreira consolidada e o que é uma pessoa satisfeita na sua profissão? A gente pode ter uma pessoa que trabalha, não sei, de repente é dono de um boteco na esquina e que tem uma vida, assim, às vezes financeiramente um pouco menos pomposa, né, digamos assim, do que um médico, mas ele tem uma qualidade de vida muito maior. Às vezes, uma pessoa que tem o próprio negócio, ou às vezes uma pessoa que tem um limite de horas trabalhadas muito menor, consegue alcançar momentos de estabilidade emocional com muito mais facilidade do que pessoas que têm um retorno financeiro muito grande. Então, é preciso pensar nessa questão. Como que felicidade, às vezes, está associada a questões financeiras, ou questões envolvendo carreira, ou envolvendo relacionamentos, formação de família, todas essas coisas, quando, na verdade, a gente tem algo envolvendo a felicidade que é muito mais subjetivo, porque, às vezes, a felicidade voltada para a carreira pode parecer boa para alguns, mas outras pessoas se satisfazem de maneiras muito diferentes, né? Então, há toda uma subjetividade e interesses particulares envolvidos aí. Isso. Exatamente. E aí nós vamos falar disso mais para frente aí, quando a gente estiver no D2. Essa ideia de Vanessa falar aí, que a felicidade, ela é uma questão muito pessoal. E aí, o mundo nos apresenta, então, modelos de felicidade que não são nada pessoais, né? Que são, na verdade, o quê? Fruto desse mundo aí consumista. E quando a gente fala consumo, eu quero muito que vocês pensem que o ter, né, como a Vanessa falou aí, ele não se restringe ao ter alguma coisa, ao bem material. Então, eu quero ter uma boa família, eu quero ter uma saúde, eu quero ter um bom emprego, eu quero ter uma boa faculdade, eu quero ter um bom relacionamento. Então, o ter aí que a gente fala, esse consumir, ele vai muito além de bens materiais, tá bom? E aí, o que acontece? Dentre todas essas formas de sustentação, como nós citamos aqui, tem uma que é exatamente a do tema, né? Que é o quê? Então, dentre elas está a capacidade humana de gerar as mais possibilidades de produção. Então, nós associamos muito a felicidade ao nosso potencial de produzir. E aí, o que acontece? Nós vamos produzir, e a própria capacidade do ser humano passa a ser uma mercadoria, tanto é que nós trabalhamos. Então, o que a gente vende quando a gente trabalha? A nossa capacidade de produzir, não é? E aí, essa mercadoria, ela vai ser o quê? Ela vai praticamente nos definir. Então, a nossa capacidade de produzir nesse mundo pós-moderno acaba sendo uma maneira de nos definir. Então, às vezes, quando eu falo de Marina, eu não falo quem é Marina, eu falo, eu sou professora. Então, eu coloco primeiro a minha capacidade de produzir, né, que é a minha profissão de professora, produzir conhecimento, se Deus quiser, antes de falar de mim, antes de falar de quem eu sou, por exemplo. Então, quando a gente se define por essa capacidade de produção, a gente mostra um pouco essa característica da sociedade pós-moderna, né? E aí, o interessante é isso, é que todo mundo produz e todo mundo consome ou adquire algo, mas para isso não é preciso estabelecer relação. Então, muitas vezes você compra algo que você nem conhece quem fez, né? Na maioria dos casos, você compra algo que você nem conhece quem fez. E aí está aquilo que o Bauman fala da questão dos laços, né? Das relações líquidas. E aí, então, no D1, vocês teriam que falar praticamente disso. Então, nós vamos dar algumas sugestões para vocês de repertório sociocultural, para vocês falarem, então, desse mundo pós-moderno em que felicidade e produtividade estão atrelados dessa forma aí. O primeiro que nós colocamos aí foi um filme, né, que a gente já passou para vocês no ano passado, se não me engano, né, Vá? Acho que foi. Que é
Eu não lembro muito bem se foi ano passado ou ano retrasado, mas que é um curta... outros temas também, né, envolvendo questão de destinação de lixo e de capitalismo e outros. Isso. Que é a Ilha das Flores. Aí a gente não vai ler esse textão para vocês, não, vocês vão ter acesso a esse material. Inclusive, nós vamos mandar para vocês e também tá no drive lá das Minas da Redação, né? Então, que fala exatamente disso, dos valores desse mundo capitalista, né? Desse mundo voltado para o consumo, não só de bens, mas para o consumo mesmo, um mundo que se define pelo consumo. Então, você pode usar esse parágrafo aí, ele fala um pouco disso, mas depois vocês leiam e assistam ao filme, certo? Outra opção que nós demos aí, né, de repertório, é um filme lindíssimo, 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 que você já viu, né, Vá? Já vi, Fabuloso Destino, de Amélie Poulain. É muito bom, é um filme muito bonitinho, assim. E ele é muito, como diz Marina aí, como diz a Regina Duarte, é muito leve, né? É um filme, assim, que você consegue assistir. Muito leve. Com muita tranquilidade. Ele tem, assim, umas mensagens muito legais. E aí fica a dica, então, para vocês, o filme, né, O Fabuloso Destino, de Amélie Poulain. Ele é um filme francês e ele traz, como a Vanessa falou, de uma forma bem leve, algumas reflexões muito legais sobre, né, o que deveria nortear o indivíduo, né, nesses tempos aí, né, e eu coloquei essa frase, que está viralizando aí, né, que as pessoas têm usado muito isso, mas pensando nesse tempo de pós-modernidade, de individualismo, de relações líquidas, de um egoísmo, uma valoração do ser pela sua capacidade de produzir. Então, nesse tempo, são tempos difíceis para os sonhadores. Mas aí vocês vão também assistir ao filme, tá? Pode usar aí como repertório também. E coloquei também, né, essa música, e nós colocamos também essa música do Legião Urbana, que eu particularmente adoro, que chama Teatro dos Vampiros, né? Não sei se vocês sabem, mas Teatro dos Vampiros seria um nome, né? Um codinome aí dado para televisão, que é exatamente, né, o TV, Teatro dos Vampiros, e aí aquilo que te suga, né, que retira de você a sua essência. E é claro que nós não estamos falando de TV mais hoje, né? Nós estamos falando de quê? De mídias sociais muito mais tecnológicas do que a televisão, né, como o WhatsApp, o Instagram. E aí essa música, ele fala disso, né, sempre precisei de um pouco de atenção, acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto. Então vem um pouco disso, né, dessa perda, né, como Vanessa falou, da nossa subjetividade, em nome de uma sociedade de consumo, de uma sociedade que padroniza o próprio conceito de felicidade e de produtividade. Então, você sabe que você não gosta, tipo, você sabe que você não pode ficar parado, às vezes você nem gosta de trabalhar com aquilo, às vezes você nem gosta de produzir aquilo, às vezes você nem queria isso, mas você sabe que você não pode não fazer aquilo, né? Aí fica a poeira se escondendo pelos cantos. Este é o nosso mundo, o que é demais nunca é o bastante. Tem muito a ver com aquilo que a gente falou lá anteriormente, que é a ideia de uma busca incessante pela felicidade. Por que uma busca incessante? Por causa daquele sentimento de instabilidade, de insegurança, de ansiedade, que te deixa o quê? O tempo inteiro buscando algo para conseguir uma falsa ideia de segurança, né? E a primeira vez é sempre a última chance. Então, o quanto que esse mundo cheio de imediatismos nos faz pensar isso. Aí, eu fiquei pensando, assim, naqueles meninos do terceiro ano, naqueles meninos, assim, que estão no primeiro ano de vestibular e que falam assim, nossa, se eu não passar, eu vou morrer. Então, olha só, como se a primeira vez fosse sempre a última chance. Não é, né? Entendeu? Ou então aquela coisa, né? O aluno que chega pra gente e fala assim, Vanessa, você acha que a gente vai precisar repetir de ano por causa da pandemia e desse período? A primeira coisa que eu falo quando alguém me pergunta isso é: o mundo pode ter que repetir de ano, então não precisa ter tanta pressa, né? Então, no final das contas, não é só um ano que pode, na escola, né? A gente espera que não, mas não é um ano que pode ficar parecendo que ele é perdido, né? Na verdade, é uma situação mundial, né? Em que
o ano de 2020 ele vai parecer um ano, primeiro, um ano que nunca acabou, né? Aquele ano que a gente parece que viveu 2 anos já e ainda estamos em junho. E a gente sempre com aquela sensação de que já estamos esgotados, né? E ainda estamos no meio do ano. E também um ano em que muita coisa vai ter que ser revista e recomeçada, muitos negócios podem ir à falência e tudo, então não é uma questão individual, não é só aquele aluno, aquela pessoa específica que pode perder o vestibular porque não conseguiu estudar da forma que acha que deveria ter estudado. Não é só, né, o Enem que vai poder ser adiado lá para maio, e muita gente desesperada, achando, nossa, se adiar para maio, o que vai ser da minha vida? Não é o mundo inteiro que está vivendo uma conjuntura que pode necessitar dessa desaceleração, né? Porque, infelizmente, são coisas que fogem ao controle de todos. Exatamente. Né? Então, é importante a gente não pensar dessa forma como se houvesse uma conspiração contra a gente enquanto indivíduo, né? Quando, na verdade, é uma questão muito maior. Essas situações, elas podem levar, inclusive, eu lembrei de 2 referências que seriam, assim, boas de serem estudadas um pouco mais a fundo. Uma delas, alguns alunos vão se lembrar que no ano passado a gente deu um tema sobre isso, que é a chamada síndrome de burnout, né, que seria aquele trabalho incessante, né, que foi classificada recentemente pela OMS como uma doença, que é exatamente o que antigamente as pessoas chamavam de estafa, né? É você trabalhar, o vício em trabalho, você trabalhar demais e entrar numa situação aí de saúde mental que é bem complicada. E a outra, que também é uma possibilidade nesse momento, é o surgimento de uma outra questão que é conhecida popularmente como síndrome do impostor, né? Que é aquela sensação de que nada que você está fazendo é suficiente. A síndrome do impostor é aquela sensação de que quando você estuda ou quando você escreve algo, ou quando você tira uma nota muito boa, o aluno que às vezes não estuda direito, mas tira uma nota muito boa, ele fica se sentindo uma fraude, né? Ele fala, nossa, mas eu sou uma fraude, eu não estudo o suficiente para isso. Então, a pessoa que entra nesse padrão aí da chamada síndrome do impostor, ela pode começar a entrar num ciclo de autossabotagem, né? Então, é bem complicado, assim. Seriam algumas referências para vocês lerem e entenderem um pouco mais, né? Porque não é o tema exatamente, é mais uma coisa para complementar a discussão. E aí vem o B2, né? E aí? Pode continuar. No desenvolvimento 2, então, você tem que mostrar, né, que a realidade, então, ela, já que você tem lá aquele mundo pós-moderno e que associa a felicidade, a produtividade, a outros bens e objetos transitórios, né, que causa essa instabilidade e tudo mais, aí o que acontece? No entanto, embora a sociedade venda esse modelo, ela traz outra sensação, né, que é aquilo que Freud vai falar, né, Freud vai falar isso no século XX, né, em 1920, se não me engano, do mal-estar da civilização, mas que cabe tanto para hoje, né, da forma como ele fala, ainda cabe para hoje. Então, olha lá, a sociedade contemporânea, ela toma o indivíduo, e aí, quando vocês pensam em individualismo é isso, tá? Não é só aquele indivíduo que só pensa nele, não. Isso aí tá mais para egoísmo mesmo. Mas individualismo é o quê? Uma sociedade que toma o indivíduo como valor supremo. E aí tudo o que ela faz tem como resultado o quê? Os aspectos da liberdade de escolha e a realização pessoal e obtenção de sensações prazerosas, né? De forma independente. Então, o individualismo é isso. É toda uma sociedade que se organiza tendo como valor supremo o indivíduo, e esse indivíduo acredita que para ele ser feliz, ele precisa de um prazer pessoal, que não dependa dos outros, que não dependa da comunidade. Então, a sociedade individualista, ela prega isso, você acredita isso, né? Nisso, que você tem que ser feliz porque você é feliz e tal, que a felicidade é uma escolha sua, e tarará, tarará. Ela vai pregar isso, e você vai pensar que para a sua realização, você precisa, como a Vanessa falou aí, da melhor carreira, da melhor família, da melhor condição social, né? Você precisa de uma série de coisas para você.
E aí você tem esse discurso muito voltado para você, né? Só que aí o que a sociedade faz? Ela faz o contrário. Porque olha lá, no entanto, embora ela pregue esse, né, bem-estar, essa liberdade de escolha, de realização pessoal, na prática, o que ocorre é o quê? A composição de conteúdos, produtos, programas, ideias cada vez mais impessoais, né, que pretendem o quê? Retirar, né, eu coloquei essa palavra aí, ó, recalcar as colorações, que eu achei bonito, mas retirar o quê? A singularidade, retirar aquilo que torna o indivíduo único. Então, presta atenção, ela prega o individualismo, te faz acreditar que você não precisa de ninguém para ser feliz, mas, na verdade, ela impõe para você padrões de felicidade que devem te fazer enquadrar numa sociedade. Então, o que ocorre? Tem-se na sociedade o surgimento de sociedades completamente massificadas, formadas por indivíduos que agem de forma semelhante, com gosto semelhante, interesse semelhante, né? Tudo praticamente o quê? Padronizado. Vai depender de qual grupo que você pertence. Então, você pode ser do grupo das tatuagens ou do grupo dos não tatuados, do grupo do All-Star ou do grupo do Scarpan, mas, na verdade, é tudo o quê? Padronizado, não é? E aí, essas pessoas são formadas de uma forma que elas acreditam que elas devem agir de uma forma massificada, abrindo mão da sua singularidade. Então, o que acontece? O indivíduo, ele fica o tempo todo acreditando que ele é que é o importante e que ele não depende dos outros, mas, na verdade, isso faz com que ele perca o seu senso de pertencimento de uma sociedade, né? E, na verdade, só faça o quê? Imite e padronize, né? Imite padrões, na verdade, daquilo que ele acredita ser a felicidade. Então, nunca vai ser a felicidade, por quê? Porque não é singular, porque também não pensa no todo, porque o indivíduo abre mão da sua singularidade. Então, é isso que acaba, o que é o mais perverso, né, dos tempos pós-modernos, eu acho que é isso, né, Vá? Ele prega uma coisa, mas faz outra. Não só os tempos pós-modernos, como todos nós. É mais, assim, aquela questão de você vender a ideia de singularidade, eu preciso ser uma pessoa diferente, eu preciso ter aquela minha carreira, assim, mas, na verdade, está vendendo a ideia exatamente igual para todo mundo, né? Então, essa individualidade, ela se dilui. E muitas vezes também todo esse panorama aí, todo esse contexto, essa conjuntura pós-moderna, leva a alguns limites serem perdidos, né? Por exemplo, o limite entre o que é público e o que é privado, ele se perde, né? O limite entre o que é, por exemplo, uma pessoa que é especialista na área e uma pessoa que não é especialista na área. As pessoas ficam muito ansiosas, querem ser ouvidas. E aí, tudo isso se confunde, principalmente no ambiente virtual, né? Quando isso se confunde no ambiente virtual, a gente tem aquele monte de gente, todos achando que tem opiniões importantes sobre determinados assuntos, todas achando que tem algo a dizer, e aí vira um monte de gente com comportamento exatamente igual de um influenciador digital, por exemplo. Então, esses comportamentos, eles são vendidos sob uma falsa imagem de individualidade, quando, na verdade, é parte de todo um contexto de massificação, né? Exatamente. E aí a gente colocou para vocês essas duas citações, tá? Que elas, na verdade, elas vão só reforçar isso que a gente acabou de falar. Então, e reparem que são citações longas, nós escolhemos colocar citações longas para que vocês não copiem as citações, para que vocês internalizem, se apropriem dessas ideias e saibam parafrasear, né? Principalmente para a FIP, isso é muito importante, tá? Que você saiba passar o repertório de uma forma muito natural, atrelada à sua própria fala, e aí depois vocês leiam essas citações aí, né, Vá? Quem for fazer FIP, gente, por favor, não usa citação. A FIP não gosta de citação. Você pode fazer menção a essas ideias, mas Exatamente. Toda vez que você for mencionar uma ideia, você tem que mencionar com as suas palavras, tem que mencionar como você entendeu. Ainda que você opte por fazer a referência ao autor, a citação, principalmente a citação direta, ela não é bem vista em um vestibular como o da FIP-MOC.
Então, é importante que você entenda essas ideias e quando você acha que é indispensável usar a ideia desse autor, somente nessa situação de ser indispensável mesmo para reforçar a sua ideia, você opte por explicar com as suas palavras e fazer uma menção que ela é indireta, de maneira leve, de maneira natural, para não parecer que você gravou uma série de citações e está querendo usar, assim, à torta e à direita e sem critério, né? Então, tenham esse cuidado em relação. O ideal é que vocês façam isso também nos outros vestibulares, né? Tenham esse cuidado e esse critério em entender as ideias desses autores e utilizar com as suas próprias palavras. Exatamente. Pode passar, Iva. E aí, a gente ainda colocou para vocês essas duas outras ideias aí, que vão ser também só para reforçar o que a gente está falando. Eu queria ler essa do Bauman, na verdade, é um trecho de uma entrevista dele, né, se não me engano, no Café Filosófico, em que ele discute a ambivalência da sociedade, em que ele discute a felicidade, e aí ele vai falando sobre Sócrates, né, o conceito de felicidade de Sócrates, e aí ele faz essa reflexão. Ele fala assim, as pessoas que imitam a forma de vida de outras pessoas, o modo de felicidade de outra pessoa, não são como Sócrates. Pelo contrário, elas traem a receita dele. Precisamente porque o segredo de sua felicidade estava no fato de ele próprio, por sua própria vontade, ter criado a forma de vida como ele viveu, né? Então, você tem aí exatamente isso que Vanessa falou lá no início do vídeo, que é o quê? A felicidade, ela é subjetiva. Ela tem a ver com a sua formação, ela tem a ver com tudo o que já foi apresentado para você, desde que você nasceu até o dia de hoje. E aí, é impossível, então, você criar um modelo. E aí, quando você cria essa sociedade massificada, o que você faz? Você cria certos modelos de felicidade. E esses modelos de felicidade, principalmente atrelados ao conceito de produtividade, de se sentir produtivo, eles, na verdade, criam no indivíduo ansiedade e instabilidade, que, na verdade, vai fazer com que ele sempre, sempre, sempre busque a felicidade sem conseguir alcançá-la, né? Aí colocamos aí esses dois vídeos para vocês, tá? Se vocês quiserem assistir, são vídeos bem leves. E curtos também, e né? Curtinhos, São bem engraçados também. E aí eles são, né, o Tempero Drag lá, da Vita Von Hurt, que é o Eu Sou Leve, e o Greg News aí, que é esse que chama Leveza. E putz, como que seria a proposta, então, nesse tema, que é um tema bem subjetivo? Bem, se você for fazer estilo FIP, aí você pode fazer só aquela reiteração do tema. Se você for fazer estilo FUVEST ou UFO, também você pode fazer desse jeito. Ou qualquer outro vestibular. Paz, Unimontes, terceira etapa, isso. Mas, se você for fazer o Enem, aí você tem que ter um cuidado lá com aqueles 5 elementos. Mas, dá para fazer com 5 elementos? Dá sim. Colocamos uma atenção aí de todo tamanho, tá? Porque Vanessa já frisou isso bem no início do vídeo, que não é autoajuda, pelo amor de Deus. Então, olha aí, é claro que você não vai propor um conceito de felicidade para o mundo, hein? Claro que você não vai fazer isso. Primeiro, que você não é Sócrates. Segundo, que você não é Bauman. Terceiro, que você está falando na redação o tempo inteiro que não existe um conceito de felicidade, não é? Então, tipo, como assim? Entendeu? Então, você não vai sugerir também que as pessoas sejam mais felizes. Tipo, então é importante que você seja feliz e tudo mais. Porque aí vira aquela autoajuda que a gente estava falando. Autoajuda, e pode ficar aparecendo também artigo de opinião. Aí foge ao gênero textual, né? Foge ao gênero, exatamente. Então, o que você vai falar? Você vai pensar uma proposta que repense esse modelo de individualismo e de massificação, tá bom? Então, uma sugestão é o quê? A circulação de afetos mais positivos na sociedade atual. Por que nós estamos falando de afetos mais positivos? Porque a gente deixou muito claro aqui que um dos sentimentos mais presentes na vida do ser humano é a ansiedade e a instabilidade, não é? E aí, como ele fica o tempo todo tentando suprir isso, então ele tem afetos muito negativos. Então, você vai ter a circulação de afetos mais positivos na sociedade atual. Então, isso seria a sua ação, né? Seria a sua ação. Como que você vai fazer isso? Por meio de quê? Por meio da consolidação da solidariedade genérica, não, pelo amor de Deus, genérica, né? Que é o quê?
é uma criação de um sistema mútuo de dependência e de apoio entre os indivíduos. Lembra daquela ideia de que você, para se sentir mais realizado, você tem que se sentir útil para a sua comunidade? Então, isso se opõe ao ideal do individualismo de você não depender de ninguém. Então, você depende das pessoas, e as pessoas dependem de você. Tanto é que tem pesquisas, e aí eu acho que é bom vocês procurarem isso, porque eu achei muitas pesquisas que falam, por exemplo, que pessoas que realizam atos solidários são muito mais felizes e bem menos propensas a problemas psíquicos, né, como depressão, ansiedade. Por quê? Porque a solidariedade faz a pessoa se sentir útil e necessária para o outro. Então, o ser humano, por ser esse indivíduo social, ele precisa se sentir útil, ele precisa se sentir parte de uma comunidade. Então, é preciso consolidar esses laços, né? E aí, olha que engraçado, nos tempos líquidos, esses laços é que foram perdidos. Então, isso explica muito esse número, né, de depressão e ansiedade que nós temos. Então, seria criar esse sistema aí de dependência, fazendo com que os indivíduos se sintam parte de um todo, né, se sintam parte de um destino comum. E aí você pode pensar, então, quem seria o agente disso? Seria a própria sociedade, né? Então, você precisa que a própria sociedade. Mas a sociedade pode fazer isso? Pode. Lembra que desde 2018 que o Enem já... 2018 não, é 2018, né, Vá? Isso, desde 2018. Que o Enem passou a aceitar a sociedade como agente, por entender que em determinados temas a sociedade ela tem que ter um papel ativo, né? Tem que desempenhar esse papel ativo. Foi o tema da manipulação de dados que eles começaram a aceitar. Então foi 2018. Então, assim, vocês podem colocar a própria sociedade, né? A ação pode ser essa ideia de circulação de afetos mais positivos. E o efeito, o efeito seria o quê? Fazer com que as pessoas se sintam parte desse destino comum, né? Para que elas consigam chegar mais perto de uma liberdade de felicidade, né? Pelo menos eu penso assim. E aí vai depender de como vocês fazem. Tem alguma sugestão, Vá, para isso? Não, eu penso assim que é importante, deixa eu parar aqui essa projeção para a gente finalizar. Eu penso que é importante que o aluno volte para ações mais concretas, por exemplo, pode fazer um estímulo ao trabalho voluntário, às ações sociais, ou mesmo a, por exemplo, se for pensar em outros agentes junto com a sociedade, como escola ou ONGs, pode pensar também no estímulo a atividades mais prazerosas, como atividades manuais, artes, oficinas, alguma coisa assim nesse sentido. O texto do Gregório, o texto não, né? O vídeo do Gregório fala muito da força da arte para isso, viu, Vá? Como que a arte pode funcionar para essa questão de realização pessoal e como que ela é importante, inclusive, para que o indivíduo consiga fazer parte da comunidade. Aí o vídeo dele fala bastante disso, é bem legal. É isso, acho que é isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado do tema e das reflexões, né? Mesmo que o vídeo tenha ficado um pouco longo, é porque a gente refletiu mais, mas eu sei que para redação não tem problema assim ser longo, porque redação é mais gostoso. É isso aí. Então tá, galera. Então, até a próxima aula, o próximo vídeo, né? E espero que dê tudo certo aí nessa redação. Os meninos que forem fazer para a FIPMOC, lembrem de identificar as redações que a gente for corrigir para usarmos os critérios específicos, né? Exato. Então é isso. Beijos. Tchau.